Nos últimos dias, repercute na internet o ataque racista sofrido pelos filhos dos atores Giovanna Yuben e Bruno Gagliasso. O caso foi, então, em Portugal, como a gente acompanhou, mas infelizmente poderia ter acontecido em qualquer outro lugar, como inclusive já noticiamos tantas vezes, né? A gente recebe hoje para conversar sobre o assunto, sobre racismo, o advogado Marco Antônio André. Doutor Marco, boa tarde. Oi, tudo bem? Boa tarde a todos. Doutor Marco, eu já começo perguntando e falando desse caso, dessa repercussão. Você acredita que essa repercussão, né, exatamente traz aí um olhar diferente pelo fato da mãe ser branca com filhos pretos? Porque todos os dias a gente acompanha pais, mães pretos defendendo seus filhos. E isso não tem a repercussão que teve como nesse caso. De certa forma, se abre um diálogo, uma oportunidade de falar do assunto? É triste, ao mesmo tempo didático, vamos colocar da seguinte maneira. Por que é didático? Porque mostra quanto a branquitude, que é o que a gente diz que é o privilégio branco, né, de poder fazer coisas que pessoas pretas não podem. A própria Giovanna deu uma entrevista no domingo e, ao dizer da agressão que ela estava cometendo contra a racista, o Bruno disse o seguinte: não foi uma agressão, foi uma reação, né, à agressão. Mas se a gente pensar no nosso dia a dia, comuns, pobres mortais, que estamos aqui no andar de baixo da sociedade, se fosse uma mãe preta ou um pai preto tomando aquele tipo de atitude, como já houve em outros momentos, a repercussão seria o contrário, seria uma mãe enlouquecida, um pai cometendo uma reação desnecessária. Tem um rapper que é o Djonga, ele tem a música dele falando fogo nos racistas, né? E as pessoas dizem que é uma música muito forte, de muita agressão. Só que é isso, né? Os pretos, há tantos anos sofrendo tantas agressões, chega uma hora que cansa e é uma reação. O que chama a atenção, e é por isso que houve a repercussão que houve, é que estamos falando de duas personalidades muito conhecidas, brancos, ricos, em Portugal, ou seja, na Europa, tendo esse tipo de, bota aspas, de problema, né? Ou seja, sendo vítimas de violência. E nem eles próprios são as vítimas, né? São os filhos sendo essas vítimas. Então, traz a reflexão de que há um privilégio branco até do ponto de vista de poder lutar por justiça, né? Mas também traz à tona que esse problema racial, que são crimes que são cometidos por pessoas, muita gente diz loucas, mas a loucura é uma doença, não, é falta de caráter. Sim. A questão do racismo. Então, esses crimes estão acontecendo. Não é só no Brasil, não é um privilégio nosso, acontece na Europa oriental, ocidental, ou seja, o mundo inteiro sofre com esse tipo de problema. E a gente precisa enfrentar. E aí essas reações, como a Giovanna teve, é de salutar, que foi muito importante. E a gente enfrenta com informação, né, doutor Marco? O que o Código Penal brasileiro hoje diz sobre o crime de racismo? Aí, de novo, né, a gente enxergar a história do Brasil e aí entrar naquela conversa que a gente estava tendo em off, da questão do racismo estrutural. A história brasileira, ela foi construída com base no racismo, com base na escravidão preta. Então, se a gente olhar para a história estrutural do Brasil, o racismo foi sendo construído como um subproduto da escravidão. Porque como eram pessoas pretas sendo escravizadas, a abolição da escravidão não acabou com a escravidão como ela era, mas não acabou com o racismo, com os problemas sociais, as violências que aconteciam. E isso, ao longo da história, vem se perpetuando. As leis também acompanham essa estruturação do ponto de vista histórico, ou seja, em 89, pós-Constituição de 88, cria-se a Lei de Racismo, a Lei 7.716 de 89, que é a Lei Afonso Arinos, que cria o crime de racismo. Uma pessoa que comete racismo, ela tem uma pena de 2 a 5 anos e é um crime inafiançável, ou seja, a pessoa comete um crime em flagrante de racismo, ela é presa e responde o processo preso. Um pouco mais para frente, tendo um Congresso todo branco, se tem uma desqualificação do crime para injúria racial
E aí essa injúria racial dentro do Código Penal diz que é de 6 meses a 1 ano ou multa. Ou seja, qualquer tipo de agressão racial, se o delegado ou o Poder Judiciário não está atento para o que está acontecendo, um crime muito grave, acaba sendo, que poderia ser pena de cadeia, a gente dá um tapinha na mão do agressor. E fica muito mais brando. Fica muito mais brando, porque uma pena era de 2 a 5 anos de reclusão fechada. O outro é de 6 meses a 1 ano. E óbvio, né, a cadeia no Brasil é só para quem comete crimes acima de 4 anos, que começa com o regime semiaberto, né, e vai progredindo de trás para frente, né? Ou seja, dentro da estrutura brasileira, até os racistas são protegidos pela lei, configuradas e construídas por um Congresso branco. Sim. Doutor Marco, uma pessoa que sofre racismo, a vítima, quais são os caminhos legais que ela deve fazer? A senhora até comentou que recentemente temos casos aqui em Gaspar que estão trabalhando agora no processo, né? Qual é o primeiro passo? O que deve ser feito? Você foi agredido por um racista, você foi agredido por uma racista. O importante é você saber que você tem o direito de procurar o direito penal e cível. Eu costumo dizer aos clientes que, dentro do crime de racismo, normalmente, e isso infelizmente acontece, ele é desqualificado para o crime de injúria racial, que aí a pessoa pode apresentar uma queixa-crime ao longo de 6 meses, a partir da agressão que ela sofreu, ela tem 6 meses para procurar o direito dela, e ela tem que juntar o máximo de prova possível para que, além da punição criminal, o delegado ou o judiciário entender que foi um crime de racismo, dar pena de cadeia, ou, em sendo um crime de injúria racial, ela sendo condenada, vamos usar esse termo, nessa esfera penal, ela também pode sofrer uma sanção cível e aí entrar com danos morais contra esse agressor. Pesa no bolso, do ponto de vista cível, não pesa tanto do ponto de vista penal. Mas a luta é por educação. Então, assim, é entender que nas escolas a gente precisa ensinar às crianças o que é racismo, o que é preconceito, o que é machismo, exatamente, homofobia. Começar com a informação correta, né? O nosso programa é ao vivo, sempre a gente já está com essa regressiva no ar, a finaleira para o programa. Então, a gente vai continuar com a nossa entrevista aqui, conversando ainda com o advogado Marco Antônio André. Qual é o recente caso que teve aqui agora na região? Nós temos um caso em Gaspar, de 2 servidoras, uma das servidoras agrediu uma outra colega com uma injúria racial, e aí a discussão foi uma piada, porque faltou luz no prédio da Câmara de Gaspar, e uma funcionária virou para outra e falou: ainda bem que eu sou branca e posso ser enxergada no escuro, mas você está de roupa colorida, então você vai ser enxergada. Causou um mal-estar e está causando consequências, inclusive psíquicas, para a pessoa que foi, para a vítima. Então, assim, de novo... Muito longe de ser uma brincadeira, como foi argumentado, né? Que hoje a gente vive numa sociedade de desconstrução. Nós precisamos entender que o que era piada nos anos 90, que limite era 0, hoje a gente precisa entender o que é piada e o que é agressão. E piada, ela termina quando o outro se ofende. Se o outro está sendo ofendido, ela deixa de ser piada. Eu vi um comediante dizendo certa vez que piada não é piada quando alguém não gostou, quando alguém se ofendeu. Então, e muita gente coloca no direito de liberdade de expressão. Ok, a sua liberdade de expressão termina quando começa o direito penal. Então, isso também tem que ficar bem escurecido na cabeça das pessoas, de que o seu direito termina quando começa o do outro. Levando em consideração que a reação da Giovana como mãe, de ter agredido a racista, também cabe uma outra representação da ofendida no caso. Claro. Mas isso, né, de novo, não sabemos como é que isso vai se dar, não sabemos como isso vai acontecer, mas, de novo, não se faz justiça com as próprias mãos. Há caminhos jurídicos para isso. A gente vive numa sociedade. Doutor Marco, o senhor também foi vítima, né, de racismo há alguns anos, foi em 2017, né, cartazes foram espalhados, né, perto da sua casa, com ofensas e tudo mais. Como está o seu caso hoje? Parado.
Parado. Parado porque ainda estão acontecendo as investigações, ainda há investigações em curso, há questões técnicas sendo envolvidas. Eu, como advogado, eu não posso dizer que é um absurdo, porque todas as provas precisam ser produzidas para que haja uma condenação razoável do ponto de vista da agressão que fizeram, mas infelizmente um caso que também foi um caso de racismo, de xenofobia, de intolerância religiosa, foi simplificado por uma injúria racial. Que é o que o senhor explicava antes, né? Essa questão de ter amenizado a penalidade, né? Com a questão da injúria racial. Exatamente. Então, assim, é complicado quando o nosso próprio Poder Judiciário não está pronto para esse tipo de tema ainda. Houveram alguns avanços, o STF acabou, recentemente disse que a prescrição do crime de injúria racial não se aplica, como também não se aplica ao crime de racismo, mas infelizmente ainda crimes que teriam que ser tratados como uma força máxima da lei, que é o racismo, infelizmente ele normalmente é desqualificado para injúria racial. Nós temos um sistema carcerário de mais de 800 mil pessoas encarceradas no Brasil. É o terceiro maior país que encarcera. No entanto, a gente não tem uma pessoa presa por crime de racismo no Brasil ao longo da história do direito penal. Então, assim, alguma coisa de certo não está errado ou de errado não está certo. Né? Então, rever. Muita coisa precisa ser revista. Certamente. Muito obrigada pela conversa. Nós conversamos com o advogado Marco Antônio André, trazendo aí esclarecimentos importantes. A gente aproveita essa repercussão nacional, né, que se tornou até internacional, para trazer um assunto tão importante e que precisa ser discutido hoje, sempre, mesmo a gente achando que não deveria precisar discutir isso, se tivéssemos respeito, né, uns pelos outros, né? Infelizmente. Seria... Mas é uma questão de educação e eu acredito que a gente ainda vai conseguir resolver isso. Com certeza.